Olha o que o pastor Nicodemos fala sobre a igreja atual. Eu olho para a sociedade ao redor, a nossa cultura, cultura ocidental, e eu vejo claramente o sinal da ira de Deus sobre nós. As leis estão sendo derrubadas. O poder policial, ninguém acredita mais. Os bons governantes, onde estão eles? A igreja calada. E a sociedade se dissolvendo moralmente, avança a imoralidade cada vez mais aberta e ninguém faz nada. Então, irmãos, o que Nicodemos fala é algo muito triste, né? Mas é verdade das nossas igrejas hoje em dia, do nosso mundo hoje em dia. Deus largou o freio, tá? Deus largou o freio, Deus... Não é que Deus não se importa, é que Deus deu a você o desejo do seu coração. Se você quer andar como você quer andar, as mulheres, no caso, andam com os peitos lá de fora, as bundas por lá de fora, os homens andam de qualquer forma, né? Sem camisa por aí. Então, se cada um faz o que quer, né, da forma que quer, vivendo essa vida promíscua, tá? As mulheres sem pudor, os homens sem pudor. Esses dias eu tava caminhando na rua lá atrás, na minha casa, cheio de carro parado, o pessoal fazendo, né, fazendo aquelas coisas dentro dos carros, no meio da rua. As pessoas, elas não estão vivendo de uma forma mais culta, né? E sempre dessa forma mais promíscua, cada vez pior. Então Deus deixou você fazer as coisas que você quer fazer do seu coração. De início, Deus vai proibir, tá? Ele vai fazer uma coisa de errado, ele vai fazer uma situação, acaso acontecer na sua vida para você entender que está errado. Mas se você quiser agir dessa forma, ele vai deixar. Ele vai tirar o pé do freio e vai deixar você se estabanar no chão, tá? Foi o que aconteceu comigo, tá? Eu tenho certeza que aconteceu com muitas pessoas aí que estão vendo o vídeo, tá? Deus permite que você fracasse para que você cresça na vida. Se você quiser continuar vendo fracasso, infelizmente é só derrota na sua vida. Então você tem que começar a colocar na balança o que vale a pena ou não para você, tá? E as igrejas estão lotadas disso, tá? Menininha namorando o camarada da igreja, fazendo sexo com ela, achando que você vai dar casamento, você não vai dar casamento, gente. Pelo amor de Deus, não existe, não existe namoro cristão, não existe namoro cristão. É uma coisa que eles inventaram para as pessoas cometer pecado dentro da igreja. Tá errado, não existe isso, tá? No máximo ali, você conversar com a menina, tá? Nem sem ficar tocando, sem ficar agarrando, sem isso. No máximo, você conversar com ela, conhecer ela, conversando com ela, somente conversando, e aí partir pro casamento. Não existe negócio de ficar namorando. O sexo, ele não é feito para solteiro. Não é feito para solteiro. O sexo é feito para casado. Qualquer um que está fazendo sexo fora do casamento está em maldição. Está em maldição, está sobre a ira de Deus. Então está errado. Então não é pregado isso na minha igreja que eu frequento, não é pregado isso, tá? Não existe namoro cristão, não existe nada disso, tá? Se você quer namorar uma menina na minha igreja, não existe namorar. Se você tem escolher ela para casar, tá? Você fala que quer casar com ela, pastor, você fala isso com o seu pastor fala com o pastor dela, se ela for em torno de 17 anos, para ficar de maior, o pastor dela fala com o pai dela, e o pai dela vai permitir ou não você casar com ela. Enquanto ela não fazer 18, você não pode casar com ela, tá? Se ela tiver 18, o pastor dela fala com ela, aí ela confirma ou não se vai querer você, tá? Se vai querer ou não casar com você. Ela confirma ou não se vai querer casar com você. E vocês entram no propósito, tá? Entra no propósito. Você, o seu pastor, o pastor dela e ela. Os quatro em propósito de jejum e oração, se Deus confirma ou não essa união. A minha igreja é uma igreja linda, tá? Eu tenho sentindo muito mais prazer de estar nessa igreja, em qualquer uma que eu já fui na minha vida, porque lá é pregada a verdade. Lá não fica musiquinha no fundo tocando, para tocar no seu emocional. O que lá é pregado é verdade, é a pura Bíblia, tá? O pastor abre a Bíblia e começa a ler. Ele não abre qualquer versículo da Bíblia, em qualquer lugar. Não, é do Novo Testamento. É o que foi passado para os gentios, que somos nós, tá? Nós somos gentios. E nós também somos a igreja de Laodiceia, que é a igreja que é citada por Nicodemos agora. Tá? A igreja de Laodiceia que vai passar as maiores tribulações que a gente já passa e a gente vai ser perseguido, tá? Então, provavelmente eu vou ser perseguido também e muita gente aí já é perseguida por ser cristão e as coisas vão piorar para o nosso lado, mas Deus está com a gente, tá? Deus não vai nos abandonar nesses momentos mais difíceis da nossa vida, creio eu. E é isso que o pastor Nicodemos falou. É muito preocupante, ninguém consegue fazer nada. Muitas mães aí desesperadas porque não conseguem controlar seus filhos de 2, 13 anos, aí, 14, 15 anos, que já está nesse mundo de pecado, né? Infelizmente, depende muito do pai ou mãe que está cuidando ou não da criança, tá? E levando ela para o bom caminho. Então, sempre focando em Deus, sempre focando em oração e jejum, para que você não caia no pecado, sua família não caia no pecado. E outra, leia a Bíblia. Façam anotações da Bíblia. Porque esses dias eu fui pesquisar homossexualismo na Bíblia. O que é falado? Eu li um trecho de Salomão que fala: o homem que deita com outro homem é abominável aos olhos do Pai. Está em Provérbios. Porém, quando eu fui escrever no YouTube, no Google, desculpa, quando eu fui escrever no Google, não tem isso. Aí a
estava escrito lá, a IA está fora de sinal, fora de linha para poder responder esse questionamento. E logo abaixo tem um trecho de Levítico que fala, o homem que se deita com o tomo merece a morte, merece ser morto. Ou seja, mostrando só o lado ruim, tá? Só o lado ruim de leis dos judeus lá atrás, isso muito antes do Novo Testamento. Então eles estão tentando, aqui no Brasil, eles já estão tentando mudar o jeito que as pessoas abordam a Bíblia. Se você é uma pessoa que não conhece a Bíblia, escreve isso lá no Google e pega essa parte que a Bíblia manda matar, olha o peso que tem a Bíblia com essa parte de Levítico. Entendeu? Então é isso que a gente tem que correr, a gente tem que correr da mentira. Então a gente tem que ler a Bíblia mais, jejuar mais, orar mais, para que a nossa família, os nossos descendentes, tenham a verdadeira palavra de Deus. Certo?